Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos no 5º domingo do tempo da Páscoa. E a liturgia deste domingo oferece um caminho, um itinerário para a nossa vida cristã. 3 pontos importantes e fundamentais que nunca podemos esquecer. O primeiro deles é a conversão. A conversão, nós sabemos muito bem, é deixar tudo aquilo que não vem de Deus de lado e abraçar o novo que o Senhor tem a nos dar. Segundo ponto é mergulhar no mistério de amor de Deus, no mistério de Cristo. E por fim, crescimento no amor, crescimento na caridade. Na primeira leitura nós vemos esse exemplo, tão forte, que se refere a São Paulo. Fala aqui da chegada de Paulo a Jerusalém, onde todos tinham medo dele ainda, sem acreditar ainda que fosse discípulo de Cristo. Eles lembram, aquele povo lembra, das coisas ruins que Paulo fazia. Assistia os cristãos serem martirizados, assistia os cristãos serem mortos. E diante de tudo isso, meus irmãos e irmãs, Deus mesmo assim quis contar com Paulo, com Saulo, que se tornou Paulo. A sua vida mudou completamente depois que Deus tocou no íntimo do seu coração. Ele deixou tudo aquilo de ruim para trás, e abraçou esse novo que Deus deu a ele. É interessante notar, meus irmãos e irmãs, que diante da conversão de São Paulo, a gente acredita que para Deus nada é impossível. Não importa a pessoa que nós muitas vezes julgamos. Nós vemos certo tipo de pessoa, mergulhada no pecado, afastada totalmente de Deus, que se satisfaz em fazer mal às outras pessoas e assim por diante. Aí a gente costuma falar assim: esse aí tem jeito não. Esse aí, nem Deus dá jeito. Às vezes a gente escuta essas palavras, meus irmãos e irmãs, mas são palavras contraditórias à nossa fé. Nós costumamos dizer, que Deus é o Deus do impossível, Deus pode tudo. E quando falamos esse tipo de coisa, que aquela pessoa não vai mudar, que nem Deus pode mudar aquela pessoa e assim por diante, nós estamos negando a nossa fé. Nós vemos que Paulo, de feroz inimigo, de perseguidor dos cristãos, se tornou um ardente apóstolo de Cristo, um propagador daquilo que ele experimentou de Deus. Nós vemos isso nas suas cartas. Não bastou o sofrimento, não bastou as prisões, não bastou os desprezos. Paulo não parou diante de todas essas coisas ruins que ele via na sua frente. Ele continuou porque algo maior o impulsionava a propagar as maravilhas de Deus aonde ele passasse. É aqui, meus irmãos e irmãs, que precisamos aprender para a nossa vida espiritual. Por causa de um obstáculo na nossa frente, nós não podemos parar. Por causa de certa pessoa que aparece na nossa frente para nos atrapalhar, nós não podemos parar. Nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar firmes, porque tem algo maior que nos impulsiona a testemunhar as maravilhas de Deus a quem encontrarmos. Só que percebamos bem, nem para todos a conversão é tão repentina, é tão rápida como aconteceu com Paulo. Antes requer um longo esforço, um longo trabalho para superar as paixões desordenadas, para superar os maus hábitos, que não são poucos, são muitos, que muitas vezes fazemos questão de cultivar em nossos corações. O orgulho, a soberba, a mentira, tantas coisas ruins que fazemos questão de cultivar em nossos corações, que precisam ser superados e que precisam ser arrancados de dentro de nós. E só a graça de Deus é capaz de fazer isso em nossas vidas. E quando isso acontece, meus irmãos e irmãs, nós mudamos a nossa mentalidade, nós mudamos a nossa maneira de pensar, nós mudamos a nossa conduta. Nós vemos a história de tantos santos e santas, onde Deus alcançou intimamente o coração, e transformou a sua vida. Aí a gente vê que para todos é possível sim a mudança, a conversão, mas é um empenho para toda a vida. Nós nunca podemos falar: eu sou um convertido, agora eu pertenço a Deus. Sim, mas não se cuide não para você ver. Não se cuide para você ver não.
No piscar de olhos você pode cair, você pode se afastar de Deus, você pode se abrir a aceitar as tentações que o inimigo te proporciona, aí pronto, acabou tudo, aquela obra que Deus fez na sua vida, por causa de um deslize, por causa de um vacilo nosso. A conversão é diária, meus irmãos e irmãs, todo santo dia, não importa a idade, pode ser com 50, 60, 80, 90 anos, sempre precisamos amadurecer, tanto humanamente como espiritualmente. Enquanto estivermos neste mundo, nós estamos sujeitos a aprender algo, a amadurecer algo em nossas vidas. A conversão, a mudança nos insere em Cristo, para que vivamos nele. Nos ajuda a viver a mesma vida que Cristo viveu. Aí a gente entra, não é, no tema do Evangelho de hoje. Somente unido ao tronco pode o ramo viver e frutificar. E vocês sabem muito bem disso. Se nós arrancarmos uma folha daquela árvore ali, ela não vai conseguir ficar com vida. Ela vai secar, vai morrer. Aí Jesus usa esse exemplo justamente para nos fazer perceber que precisamos estar sempre unidos a Cristo para poder dar frutos que Ele espera de nós. Do mesmo modo, repito, só permanecendo em Cristo pode o cristão, ou seja, todos nós, viver na graça, viver no amor, produzir frutos de santidade e tantas outras coisas boas. Nós só vamos conseguir, meus irmãos e irmãs, fazer o bem a outra pessoa se experimentarmos o bom de Deus, a graça de Deus. Nós só vamos conseguir amar o próximo se eu primeiramente experimentar o amor que vem de Deus, porque senão não funciona. Fica uma coisa superficial, uma coisa falsa. Em todas as missas que eu celebrei de ontem para hoje, eu usei esse exemplo, né? Do casal e do sacerdote. O casal, para permanecer firme no amor um para com o outro, precisa ter amor verdadeiro. Um amor que se sacrifica, um amor que se entrega, um amor que perdoa, um amor que esquece de si pela pessoa amada e tantas outras coisas, dentro dessa palavra amor. Só que com o passar do tempo, se o casal não alimentar esse amor, vão vir as dificuldades, vão vir as situações complicadas, e o casal não vai conseguir se perdoar, não vai conseguir se compreender, não vai conseguir se entender, aí vão surgir as traições, vai surgir o adultério, vai surgir tantas outras coisas ruins. Por quê? Porque esse casal esqueceu de alimentar na fonte do amor que é Deus. Por que a gente vê tantos matrimônios destruídos? E eu falo aqui sem medo de errar, por falta de amor verdadeiro, que vem de Deus. Porque muitos sacerdotes por aí se desviam no caminho, porque perderam o sentido do amor, não rezaram mais, não experimentaram mais do amor de Deus. Todos nós, infelizmente, estamos sujeitos a isso. Se não cuidarmos, a gente se perde no meio do caminho. E o inimigo, meus irmãos e irmãs, ele é astuto demais, meu Deus do céu. Ele vai para destruir mesmo. E vocês e nós não fiquemos de olhos abertos não, porque senão a gente vai cair. Como é que eu quero amar se eu não experimento o amor de Deus? Como é que eu quero fazer o bem se eu não experimento a bondade de Deus? A fonte do amor não vem de vocês não, não vem de nós não. Casais, vocês não são fontes de amor não. O amor que vocês sentem um pelo outro vem de Deus. Nunca se esqueça disso. E com o passar do tempo, né, se vocês não cuidarem, vai acabando. Olha os exemplos ao nosso redor, e é só olhar ao nosso redor. É simples. Aí você pode me questionar dizendo assim: ah, padre, mas tem muitos casais aí que vivem bem longe de Deus. Será? Nós vemos o exterior, mas o interior só quem vê é Deus. Cuidado. Viver de mentira, você pode enganar as pessoas que estão ao redor, mas Deus não engana. O que adianta viver de aparências, onde acontece traição, onde acontece tanta coisa ruim, não é? Mentiras.
Que adianta? Isso não é casamento verdadeiro, não é amor verdadeiro. É por isso, meus irmãos e irmãs, se nós estivermos unidos à videira, nós não vamos conseguir dar os frutos que Deus espera de nós. Por isso, São João, na segunda leitura, nos incentiva a amar com atos, com atitudes. Só assim vamos dar os frutos que tanto Deus espera de todos nós e dar testemunho de nossa união com Cristo, de nossa intimidade com Deus. É através das nossas atitudes. Eu já falei aqui várias vezes, quando a conversão acontece de verdade, o nosso exterior externa isso. Não é com palavras simplesmente, é com as atitudes, como nos diz a segunda leitura. Isso mostra, meus irmãos e irmãs, a incapacidade, a impotência do homem na vida sobrenatural e a necessidade de sua total dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. Sem Deus a gente não dá conta de nada. Sem Deus a gente não dá conta de ser sincero um com o outro. Sem Deus a gente não dá conta de amar. Sem Deus a gente não dá conta de ser bom para com o outro. E Jesus diz no Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Essa palavra é forte. Sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir essa frase? Sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez. Sem mim nada podeis fazer. Que saiamos dessa Santa Missa, meus irmãos e irmãs, com essa frase gravada em nossos corações. Sem mim nada podeis fazer. Feche os olhos um instante e vamos agradecer a Deus por esse momento tão rico que Deus nos proporciona de espiritualidade, de experimentarmos esse amor que Ele lança em cada um de nós. Que nós possamos estar abertos à ação divina, à ação poderosa de Deus, para que possamos saber amar, para que possamos saber compreender, para que saibamos aprender a obedecer. Que essa graça de Deus penetre no mais íntimo do nosso ser, porque nós precisamos de Deus. A alma, quando fica distante de Deus, ela vai perdendo a vitalidade. A mesma coisa acontece com o ramo. Nós queremos nesta noite, Senhor Jesus, renovar a nossa fé diante da Tua poderosa presença aqui no nosso meio, porque o Senhor é grande, poderoso e pode realizar maravilhas em nossas vidas. Nós somos um povo que necessita de Ti, nós somos um povo que passa por muitas dificuldades, muitas situações complicadas dentro de casa, com a família, mas nós nesta noite, Senhor Jesus, queremos renovar a nossa confiança, a nossa fé na Tua presença e acolher esse novo que o Senhor tem a nos dar. Vem nesta noite, Senhor Jesus, abençoar cada família aqui presente. Vem nesta noite abençoar e tocar os corações de cada família aqui presente, que espera uma graça especial, que espera uma conversão. Eu te peço, Senhor Jesus, alcança o coração de cada uma aqui que te deseja, que quer te acolher. Nós te pedimos confiantes, e nós te pedimos pressurosos, cheios de alegria, porque o Senhor mesmo nos dá a certeza de que aquele que bate, a porta será aberta, aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha. Vem, Senhor Jesus, põe a Tua mão sobre cada coração aqui, aqueles corações que estão entristecidos, chateados, aqueles corações que estão distantes de Ti. Põe a mão, Senhor, põe a mão sobre cada um aqui que Te deseja. Põe a mão sobre os nossos corações, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Jesus.